Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Seja bem-vindo a mais uma edição deste podcast, onde o Lucas Goldstein está ao lado de Jean Kojikowski. Olá, Jean. Olá, Lucas. Olá, Tio Uli. Olá, Thiago. E como sempre apresentamos aqui, Thiago Reis. Olá, Thiago. Olá, um prazer inenarrável estar do lado dessas feras aqui, principalmente o Tio Uli, nessa novidade aqui. Então, antes de chamarmos o Tio Uli, eu gostaria que o Thiago fizesse as honras. Formado em administração de empresa e com MBA em finanças pelo IBMEC, Ulisses Dias, mais conhecido como Tio Uli, é um dos principais influenciadores digitais do ramo financeiro do país. Investidor há mais de 20 anos e independente financeiramente, Tio Uli hoje influencia outras pessoas a perseguir este caminho. Como resultado, alcançou mais de 200 mil seguidores no Instagram, popularizando a estratégia de investimentos em longo prazo. Seja bem-vindo, Tio Uli. Boa tarde, galera da Suno. Obrigado por estar aqui me dando essa voz para a gente falar de investimentos, contribuir com a cultura que precisa evoluir no Brasil de investimentos. É isso que a gente trabalha todo dia, desmistificar esse processo aí que na verdade é muito simples, tem muito mais a ver com você controlar as suas emoções. Eu sou um apaixonado pelo assunto, vamos conversar sobre isso o quanto vocês quiserem. Então, Tio Uli, acho que você pode começar contando um pouco da sua história. Como é que você começou a investir lá atrás? Foi para resolver um problema que a minha casa passava, né? A minha mãe era muito desorganizada financeiramente. O meu pai, ele tinha muito bem sucedido nos negócios. E eles tinham muito problema dele dar dinheiro para ela e ela administrar. Ele chegou à conclusão que era melhor dar o dinheiro da escola, do plano de saúde, da conta de luz, tudo na minha mão. E eu passar para ela o quanto eu achava que era interessante, quanto que deveria ser passado para ela e o resto eu ficava. Essa mesada era uma pensão, né, em dólar. E aí quando o Armínio Fraga liberou lá as bandas cambiais, essa mesada dobrou e daqui a pouco eu tive um problema que era o que fazer com esse dinheiro que sobrava. Eu sabia que eu tinha que ter uma atitude inteligente com isso. Na época, para quem não sabe, a gente vivia taxas de juros acima de 20%, chegou a ser 40% nesse período de 99. E aí quando eu fiz 18 anos, em 2003, eu já comecei a investir em ações e desde então eu nunca mais fiquei fora do mercado. Eu acho que é uma coisa que hoje em dia eu tenho certeza que o maior risco é você estar fora do mercado, não estar dentro. Repita exatamente quantos anos você tinha quando você começou essa história? 14 anos investindo em dólar, renda fixa e ações com 18 anos. Eu fui o primeiro da minha família a investir em ações. Eu sou de origem portuguesa, então a gente tem uma cultura muito forte de investir em imóveis. Meu pai também é da indústria, então ele tem uma desconfiança natural de quem viveu. Meu pai tem 80 anos, né? Viveu toda a história do Brasil industrializado, moderno. Então ele não confia no Tesouro Direto, ele não confia em ações, ele confia em ter imóveis e tocar a empresa dele lá, do jeito que ele faz, há mais de 50 anos. E a gente nunca pôde discutir com ele que, isso aqui dá mais dinheiro, porque o negócio dele é muito bem sucedido e é muito rentável. Então a gente não tinha muito argumento. E eu comecei a galgar aí o meu próprio caminho, sempre na estratégia aí de longo prazo. Logo em 2004, eu li um livro chamado The Making of American Capitalists, que contava a história do Warren Buffett pelo Roger Lowenstein. E eu dei uma sorte de ter encontrado tão cedo o caminho das pedras, né? Porque o Buffett, para mim, é o caminho das pedras dos investimentos. E em 2006, quando eu me formei na faculdade, eu tive a sorte da minha turma no IBMEC ser a primeira turma internacional que ele recebeu no escritório dele. E naquele momento ali, eu acho que ficou determinado na minha cabeça que era o que eu ia fazer para sempre mesmo. Porque nessa fase, em 2006, eu estava trabalhando como ajudante de garçom nos Estados Unidos. E era, assim, jornada de trabalho de 16, 18 horas. E quando eu acabei essa experiência, uma coisa eu sabia, que eu não queria mais trabalhar com os braços, e sim com a mente, né? E aí tudo começou a se alinhar para eu me tornar investidor mesmo. E desde então que eu acho que eu não me vejo como uma coisa diferente a não ser investidor profissional. Interessante você falar desse livro, que foi também o meu primeiro, cara. E foi muita coincidência, porque eu até expliquei num outro podcast. Fui começar a estudar isso, fui para a livraria perto de casa. E, por sorte, caí nesse livro e não outros que poderia ter sido um caminho diferente. Eu acredito, como você, que os ensinamentos do Warren Buffett são os ensinamentos vencedores. Talvez não sejam o único caminho, mas eu acho que é o caminho mais fácil de você seguir e replicar. Você falou que foi o primeiro a investir em ações, mas imagino também que você tenha sido o primeiro da sua família a investir em fundo imobiliário e também a investir fora do Brasil, que é uma das bandeiras que você também carrega. Conta um pouco mais da experiência, tanto em fundos imobiliários como investir fora, Tio Uli, por favor. Em fundo imobiliário, a gente
tenho um portfólio de imóveis lá no Rio de Janeiro e o meu irmão Stefano começou a chamar a atenção das vantagens que era investir em fundo imobiliário, porque a gente não tinha que lidar com advogado, com funcionário, ter que consertar problema de imóvel quando dá enchente no Rio de Janeiro. Então a gente viu que tinha um monte de trabalho que a gente vivia na prática, que o fundo imobiliário meio que era terceirizado. E aquela taxa de administração que a gente encontrava, ela era muito gostosa, né, de ser paga. Ainda mais que ainda tinha a vantagem de ter a isenção das rendas dos aluguéis dos imóveis, que isso é uma vantagem muito superior aí em relação a você ter uma empresa de empreendimentos imobiliários que nem eu tenho. E em relação a investir fora, foi muito por influência de um amigo do meu pai. Eu sou daquele tipo de que os meus amigos são os amigos do meu pai, então eu tenho muitos amigos aí na casa dos 60, 70 anos. E meu pai, quando entendeu que a minha paixão era realmente investir em ações, ele começou a se aproximar de pessoas relevantes aí no mercado para que eu pudesse ter essa experiência mais profunda aí com pessoas que realmente tinham 30, 40 anos de história na bolsa. E aí tinha um amigo dele que investia na Charles Schwab nos Estados Unidos e aí me ajudou a abrir a conta lá e desde então eu comprei ações da Berkshire, nem trado lá, né? Não fico nessa de comprar e vender, eu só compro e deixo lá. E aí a partir do momento que o acesso aos BDRs aqui no Brasil ficou mais fácil, eu comecei a consolidar as minhas posições aqui no Brasil mesmo. Então, tem uns BDRs aí em Berkshire, Amazon, e eu acho que são as empresas aí mais seguras em termos de modelo de negócio para você continuar para 20, 30 anos sem olhar para as cotações. E como é que está a tua carteira distribuída hoje, então, entre fundos imobiliários, ações no Brasil, ações no exterior? A minha principal posição é a Berkshire Hathaway, ela representa aí aproximadamente 17,5% da minha carteira. Logo depois vem o IVVB11, que deve estar representando aí coisa de 12% da carteira. Depois tem Grandene, Itaúsa, tem outras empresas menos agressivas aí em relação a potencial de retorno, mas eu tenho a convicção, né, de que criar riqueza no longo prazo tem muito mais a ver do que você acumular patrimônio do que ficar tentando dar um tiro de 100%, 200% no curto prazo. Então eu gosto de ter posições que eu vou acumulando com o tempo e após aí 2, 3 anos comprando, eu me deparo aí com uma posição relevante na minha carteira em uma ação. Então, por exemplo, eu construí uma posição na Alfa Financeira, por exemplo, que hoje representa aí tipo 6, 7% da minha carteira, que é uma empresa totalmente ilíquida, que você só pode comprar realmente sem mexer muito no book de ofertas quando as pessoas estão vendendo e não acham liquidez. Então eu faço uma mistura desse tipo de ativo, né? Ativos sem liquidez, com bastante dividend yield, outras empresas que são número 1, número 2 nos seus setores aqui no Brasil, e essas empresas americanas aí como Berkshire, Amazon e IVVB, é um fundo ETF aí, todo mundo conhece, né? Você falou de dividend yield, quais são os indicadores que você acaba levando em consideração na hora de analisar uma ação, uma empresa, um papel em geral? Eu tendo a ser o mais técnico possível, né? Às vezes a gente se engana muito de que a gente está sendo técnico, mas a gente está criando desculpas, a gente está achando técnicas disponíveis para corroborar com aquilo que a gente quer fazer. Então eu aposto muito em relação de preço sobre valor patrimonial baixo, lucros recorrentes. Eu não estou me importando se o lucro está crescendo ou está caindo, eu só estou querendo saber se a empresa é lucrativa ao longo de 2, 3 anos. Isso aí tudo não foi coisa que eu desenvolvi, tudo isso tá lá no Investidor Inteligente, ele já fala para você fazer isso há muito tempo. Outra coisa que eu olho também, eu tendo a dar privilégio a small caps. Eu acho que ali, se você juntar small caps com um histórico de rentabilidade, você tem ali um diferencial de retorno interessante no longo prazo. Então eu tendo a focar nisso. E outra coisa que eu faço, muito dificilmente eu compro uma ação quando eu faço um aporte. Toda vez que eu faço um aporte, eu tento comprar
8 ações e fazer uma carteira para não ficar muito no time de um papel específico. Tava olhando aqui, a Alfa Financeira, ela tem uma liquidez média de R$52 mil por dia. Mas o interessante dela é que o maior acionista dela é o Aloysio Faria, ex-controlador aí do Banco Real, e o segundo maior acionista dela é o Luiz Alves Paz de Barros, né? Que ele falou pessoalmente já para mim em off, e ele tem uma relação muito boa com o Aloysio Faria e ele nunca vai se desfazer dessa empresa enquanto o Aloysio estiver vivo. Só corroborando, né, que você falou que a liquidez é super baixa, R$50 mil por dia é baixíssima, né? Mas isso dá muita oportunidade num momento de crise, porque você tá provendo liquidez para os investidores que não têm paciência, né? Exato, é o drama que as small caps vivem às vezes, mas para o investidor de valor isso é bom, né? É uma oportunidade de comprar em alguns momentos. Exatamente. Nem toda hora é bom comprar ações, né? Então, eu tendo, assim, a ter uma meta de participação de renda variável na minha carteira e vou tentando sempre comprar baseado nessas técnicas aí de factor investing, usando value, usando small stocks para determinar a minha alocação. Mas no final das contas, eu acho que a alocação de renda variável, renda fixa, é muito mais determinante do que escolher a ação A ou B. Um pouco melhor para quem está ouvindo, o que é o Factor Investing, que é algo que já ganha atração lá fora, existem fundos muito grandes que fazem isso, mas que no Brasil é uma novidade. Aliás, no Brasil quase tudo é uma novidade quando se trata de investimentos, mas explica um pouco mais o que é essa novidade chamada Factor Investing. É uma novidade que é um pouco antiga, né? Ontem eu estava até me atualizando aqui para não falar muita besteira devido ao nível do podcast, aí eu estava vendo um conteúdo e a explicação do Factor Investing ela começou com o próprio CAPM, né? O CAPM foi o primeiro fator de explicação de retorno que as finanças... Desculpa interromper, eu estou procurando aqui o livro que a gente tem de Factor Investing aqui, mas as finanças acadêmicas acabaram descobrindo o primeiro fator para explicar retornos através do beta, isso aí na década de 50 em Harvard, e aí depois a própria academia, através da Universidade de Chicago, também começou a contribuir muito em relação às teorias do mercado eficiente, mas na década de 90, em 1993, o Eugene Fama e o Kenneth French vieram com o fator de explicação dos 3 fatores, na verdade, né, de valor, de tamanho e também do beta. Então esses são os 3 principais fatores, mas eu pessoalmente gosto de testar novas metodologias. Então eu tento misturar um pouco da Magic Formula do Joe Greenblatt, que é onde você pega fatores de lucratividade da empresa, fatores de rentabilidade também, e vai organizando as ações em ordem crescente, decrescente, tudo para achar o melhor mix de ativos baseados num fator. Esse fator pode ser o valor patrimonial, pode ser o tamanho, pode ser a lucratividade, pode ser muitos fatores. Você tem que determinar e ser disciplinado naquilo. Dá muita vontade de você começar a fazer uma seleção assim, dessas 10 ações que vieram nesse meu Factor Invest, eu vou tirar essa que é pior. A Wiz Corretora estava aparecendo muito no ano passado e eu achava uma empresa frágil devido aí à concentração da receita dela em um único cliente, mas por incrível que pareça, no último ano foi uma das ações que mais rendeu, né? Então, o que eu aprendi fazendo Factor Investing há quase uma década já, é entender que você tem que respeitar o modelo, confiar no modelo e ser disciplinado nele. No momento que Thiago Reis estava, ao longo dessa resposta, vasculhando aqui as prateleiras da Suno atrás de bibliografia pro podcast. Eu sou um dos caras que mais fez backtest, cara. Tinha um cara que trabalhava comigo na época de fundo, o Léo Abud, já gravou vários vídeos com a gente. Ele é o cara que mais entende de planilha que eu conheço. Ele colocou tudo que tinha no Economática, no Excel, e o negócio ficava calculando vários backtests. Então ele conseguia fazer combinação de até 4 fatores, sei lá. Daí você botava margem líquida, PL, EV, EBITDA e ROI. E daí ele simulava como seria aplicar em situações com margem líquida acima de 10%, uma relação preço-lucro inferior a 15%, um ROI acima de 10%, e o outro fator ali, X. E ficava testando isso daí. E, cara, é impressionante como, pelo menos no Brasil, até hoje, resultados passados não são garantia de resultado futuro. Esse tipo de estratégia gerou muito valor. O Tio, ele citou a Magic Formula. Eu já fiz backtest na Magic Formula. Apresentei, inclusive, para o Joe Greenblatt, que me recepcionou com não muita simpatia. Ele é um cara meio rude, mas tem um livro excelente. Recomendo o livro dele, não recomendo conversar com ele, porque ele é um cara que não é tão bem-humorado. E tem esse livro aqui do Damodaran. Esse cara aqui também é tão bom quanto tecnicamente, mas quanto o Joe Greenblatt, mas ele é um cara mais bem-humorado. Então, Greenblatt, qual é o nome do livro? Joe Greenblatt chama The Little Book That Still Beats the Market, né? Tipo, antes era só The Little Book That Beats the Market.
Essa aqui é a atualização. E tem esse livro do Damodaran que ele faz justamente uma... Vamos dizer assim, ele vai testando as teses que exige comprar empresa que paga dividendo, empresa de alta lucratividade e tal, e vai mostrando a assertividade e também os pontos fracos de cada uma dessas estratégias. E é impressionante como realmente, como o Tchuli falou, o resultado é positivo. E pouca gente sabe disso. O meu TCC, cara, eu nem sabia, foi sobre Factor Investing. Eu, quando estava na GV, tinha que fazer o TCC, e o objetivo do TCC era fazer algo que ajudasse a empresa que você estava empregado, né? E eu tinha um fundo. Eu falei, pô, como que a gente analisa 400 empresas? Se a gente fizer um filtro aqui, e o resultado que eu tinha tido até 2008, fazendo o resultado que eu sugeri lá, que era comprar as empresas que têm ROI acima da média, das que sobrarem, comprasse as empresas que têm PL, relação preço-lucro, abaixo da média das que sobraram, e depois eliminar as que tinham dívida líquida sobre patrimônio líquido abaixo de 100%. No final do dia, você estava comprando empresas lucrativas, baratas e sem muita dívida. E, cara, foi impressionante o ROI que esse negócio, a rentabilidade que essa carteira teria dado, e continua dando desde o meu TCC. Se você estuda na GV, depois procura esse TCC aí e manda pra gente, porque faz tempo que eu não vejo o meu TCC. E realmente esse negócio de Factor Investing, pelo menos no passado, né, Tchuli, não existe nenhuma garantia de futuro, funciona e funciona bem. Mas esse é um dos próprios argumentos que o Joe Graham usa no livro, é que de tempos em tempos a estratégia não vai funcionar, e é por isso que ela funciona há muito tempo, porque as pessoas elas têm que ultrapassar a barreira emocional da estratégia, né? De achar que você tem que ganhar todo ano. Quando você quer tirar algo do mercado, normalmente o mercado que tira algo de você. Eu acho que o mais difícil, mais do que lidar com esses tempos de underperformance, de performar abaixo, é você comprar às cegas, né, cara? Que nem você estava falando lá de whisky, era inclusive uma recomendação nossa. É duro você comprar as empresas que sobram. Muitas vezes a sua opinião vai te enviesar e falar, não vou comprar. Dessa vez eu sei analisar melhor do que o robô. E daí você acaba tentando fazer escolhas que não agregam valor, né? O próprio John Gribler tem uma entrevista dele que ele fala que uma vez, numa base de clientes que tinham acesso à Magic Formula, eles compraram ações somente da Magic Formula e eles tinham uma rentabilidade inferior daqueles que compravam automaticamente, porque esses vieses jogavam contra o cara que comprava automaticamente. A minha monografia da faculdade também foi sobre Factor Investing, baseado aí no livro Investidor Inteligente. Eu fico impressionado. Eu já li esse livro aí umas 6, 7 vezes. O quanto o Benjamin Graham, ele sabia das coisas muito à frente do tempo, né? Conceitos que foram hoje em dia popularizados pelo Nassim Taleb, ele já trazia dentro da filosofia do investidor inteligente. O interessante aí dessa história é justamente que o Nassim Taleb, dentro do livro Antifrágil, ele tem um capítulo que ele fala sobre a via negativa, né? De quanto menos variáveis você imputa num modelo e ele continua performando, melhor ele é. E eu já fiz também mais de, 3 mil backtests, não sei, infinito aí o número. O Léo conseguia fazer 1 milhão por dia. E quanto menos variáveis você põe no teu modelo, mais alta é a performance dele. Então, se você ficar procurando a empresa perfeita que tem uma margem alta, ela vai ser atacada pela concorrência, porque o fosso dela vai estar muito atraente. Então, a gente viu isso com a Cielo. Então, essa história de focar muito em indicador e não entender a história por trás daqueles indicadores, por trás daquele investimento, pode ser muito perigoso. E no Factor Investing, quando você traz histórias para a técnica, incrivelmente isso diminui o retorno, né? Então, a gente fica aí numa linha cruzada. Quanto, da minha opinião, eu ponho de input, quanto eu levo de um modelo quantitativo, essa resposta aí eu sinceramente não tenho. Talvez o modelo quantitativo já esteja eliminando, né, os vieses que a gente tem de conhecer a história e colocando isso numa matemática, né? Uma das ações que a gente indicou, que mais subiu foi a Unipar, e tinha um ruído de lava-jato naquela época, né, em volta da empresa, mas a empresa estava tão barata e era tão lucrativa que tornou o negócio muito bom ao longo do tempo para quem comprou naquela época. E realmente a gente indicou aqui e algumas pessoas falam, pô, Thiago, você não tá vendo que tá tendo esse ruído de lava-jato? A resposta, sim, estou vendo, e é exatamente por isso que o papel tá muito barato. O negócio multiplicou por 10, muito por conta disso, porque as pessoas não querem encostar num negócio que tenha qualquer ruído, e por conta disso aquele papel pode ficar descontado, e acho que é aí que começa o Factor Investing a funcionar.
emocional. Você está comprando quando todo mundo não está vendendo, porque você está tomando uma decisão somente baseada em números. Tira a emoção do meio e vamos só analisar os números. E daí tem vários desses números que o Tchuli citou, né? Qualidade do ativo, que pode estar representado em lucratividade, o valuation do ativo, o fator de ser menor. Tem vários outros estudos aí que mostram que, inclusive, que papéis de baixa volatilidade performam melhor ao longo do tempo do que os papéis de grande lucratividade. Basta você ver a ação da Taesa, né? Acho que nunca subiu mais de 1% num dia, sobe 0,1% desde que fez a IPO, todo dia. Lá. É devagar e sempre. Estou exagerando um pouco, mas é um papel que nunca teve uma explosão de valorização, mas você pega o gráfico da Taesa, é a típica empresa que passa nesses filtros do Factor Invest. Uma empresa quietinha, silenciosa, não faz barulho nem para cima nem para baixo, e passa nesses filtros do Factor Invest. Agora não sei como é que tá, porque subiu bastante, né? Mas é a típica empresa do Factor Investing, são essas empresas do devagar e sempre. Vocês falaram de robô. O que tem de diferente no analista em relação ao robô hoje em dia, principalmente analisando esses fatores? Eu acredito que o analista, ele traz uma perspectiva de marketing, os números, eles de certa forma, eles ficam um pouco num ponto cego nisso. Então, por exemplo, a transformação que a Magazine Luiza passou de 2015 para cá, se eu soubesse todas as coisas que eu sei de marketing digital hoje por ser influenciador, seria uma compra muito mais antecipada. Por quê? Porque hoje em dia eu entendo o poder do arrasta para cima e fazer o CTA, né, que é o Call to Action, clica aqui e compra, né? Então a Magazine Luiza, ela tem um exército de vendedores que ela capta essas pessoas a um custo marginal zero, né? E por isso que o potencial de valorização da ação, para mim, ainda é muito grande. Para você ter noção, ainda nem tem loja da Magazine Luiza no Rio de Janeiro, que é o segundo maior estado do Brasil, né? Então tem muito potencial ainda para crescer. E os números, eles não captavam isso, porque você começava a fazer relações de preço sobre lucro, você vê a relação de preço-lucro de 50 e tantas vezes, relação de preço sobre valor patrimonial infinitas vezes para cima, mas você não vê que os investimentos em tecnologia que essa empresa fez nos últimos 5 anos dão uma vantagem competitiva muito grande. Outra coisa é quando você vai analisar também empresas como a Amazon, quando você começa a entender o comportamento do consumidor americano, que vai migrando para uma pirâmide etária que não favorece a pessoa sair de casa para fazer compras. Pirâmide? Não. Pirâmide etária. Que também é pirâmide aqui no Brasil. Desculpa interromper. Vamos falar de pirâmide. Mas essa pirâmide etária, ela tá... Você fala de pirâmide, o Thiago Reis já acende o sinal de alerta. Operação Faraó, cara. Quando você vê livros falando que a população octogenária ela vai ter um crescimento explosivo nos próximos anos, e você percebe como que o serviço de entrega da Amazon acontece em Nova York, você começa a entender que naquela nevasca que acontece normalmente em janeiro, fevereiro, um idoso sair com 85 anos para fazer a compra deles no Whole Foods não é uma coisa muito inteligente, não é uma coisa muito prática. Então, quando você começa a perceber como analista esse tipo de comportamento que não consegue ser captado nos números, você tem uma vantagem muito grande, na minha opinião. Vamos falar de pirâmide. Já que a gente está citando muitos nomes aqui, muitos livros, eu queria saber quais foram as cabeças que te influenciaram a ser o investidor que você é hoje. A quem você acredita isso, pensando do ponto de vista de quem você leu e etc. Com certeza, a maior influência na minha vida em termos de investimentos é o Warren Buffett, mas eu comecei a entender, depois de ler sobre o Charlie Munger exaustivamente, de que o Charlie Munger é o cara mais inteligente que o Buffett. Por quê? Porque ele pegou um garoto lá, quando ele tinha 35 anos, um garoto de 28 anos, e falou assim, tu é tão bom que eu vou deixar meu dinheiro contigo e tu vai me transformar em bilionário. Outra cabeça também, que não tem muito a ver com o Value Investing, é o George Soros, porque apesar de não fazer a técnica que o George Soros usa de especulação, eu gosto muito de entender todos os pontos de vista do mercado para entender, após certos comportamentos das ações, por que aquilo aconteceu. E aí, a partir de 2010, eu comecei a estudar muito sobre análise de tendência, trend following, e o George Soros entrou muito nesse viés aí de estudo, mostrando como é que ele usava os vieses psicológicos do mercado para continuar comprando ações que estavam subindo e vender ações que estavam caindo. Então, ter essa visão de um especulador na minha estratégia de investimentos me dá uma vantagem muito maior na hora de comprar uma empresa numa crise, né? O que eu vejo
que não faz muito sentido, na minha opinião, é as pessoas comprarem papéis em tendência de baixa. Eu acredito muito que não dá para um papel sair de 10 e ir para 20 sem ele fazer uma tendência de alta. E como é que eu classifico uma tendência de alta? Simplesmente fundos ascendentes, né? E a partir daquele momento, se eu vejo fundos ascendentes no gráfico semanal e entendo que o preço da ação está convidativo, com uma margem de segurança, eu fico muito mais tranquilo em não pegar uma faca caindo no chão, né? Outros investidores que me influenciaram muito também foi o Stanley Druckenmiller. Ele era o estrategista do Soros quando eles quebraram lá o Banco da Inglaterra na década de 90. Depois, em 2000, o Stanley Druckenmiller ele ficou muito atrasado na bolha.com, então o Soros demitiu ele. Joe Graham também não dá para não falar dele, né, com essa técnica de Factor Investing, da Magic Formula, que ele transformou uma coisa muito complexa, que é investir numa coisa muito simples, que é fazer o Factor Investing. Tem um outro livro dele que eu gosto muito também, que é o You Can Be a Stock Market Genius, que ele fala como você executar uma estratégia de IPOs baseada em spin-offs. Spin-offs aí, para quem está escutando e não entende muito, é quando uma empresa tem o capital aberto, vai lá e abre uma outra empresa que é uma subsidiária dela com capital na bolsa também. A gente pode dar o exemplo, a Cielo foi um exemplo, a Odontoprev foi um exemplo, o IRB foi um exemplo. Tem uma maneira de você ganhar dinheiro com isso. Esse cara, ele é bom mesmo, por isso que ele tem esse recorde aí de 40% ao ano na primeira fase da carreira dele, e depois, quando ele voltou a ser um manager profissional, manteve aí os resultados altamente explosivos. Julie, a gente tem um programa aqui, um programa dentro do nosso programa que é o comprar, vender ou manter, que a gente vai falar aqui ativos aleatoriamente, a gente não conversou anteriormente. Quero sua opinião aqui, para comprar, para vender ou para manter. E se quiser, você pode justificar. ETF. Eu acho que tem que comprar. Eu compro ETFs, principalmente nos Estados Unidos, porque seria muita presunção minha achar que eu tenho algum tipo de edge em relação aos investidores que moram lá, que estão lendo as notícias de lá, estão estudando, entendendo os ativos. Então, uma parte da minha carteira exposta aos Estados Unidos é em forma de ETFs e a outra parte é basicamente em Berkshire e Amazon. Amazon é uma aposta minha aí na tecnologia, mas Berkshire é uma empresa que eu acho que está muito barata. Eu olho isso através de um indicador que é justamente o retorno das empresas de growth versus as empresas de value. Eu acho que nunca teve tão grande na história o spread entre essas duas estratégias. Então a Berkshire ela se encaixa muito bem nisso. Mas os ETFs eles me salvaram em termos de performance nos últimos 18 meses, porque pré-eleições do Bolsonaro, eu tava pensando assim, cara, imagina que acontece alguma coisa aí que o mercado não vai gostar, então eu vou comprar esses ETFs aqui do S&P 500 só para fazer aqui a minha segurança, né? E desde então o negócio subiu quase 50%, não posso reclamar muito não, mas ETF eu acho que tem que comprar pelo menos uma parte da carteira. Quando você tem mais alternativas, como nos Estados Unidos, você pode escolher fatores muito facilmente e num custo muito baixo. E eu acho que o iniciante, principalmente, tem que usar ETF, porque é uma maneira inteligente de você se expor ao mercado e num custo muito barato também. Na sua opinião, tem ETFs e ETFs? Tem ETFs boas, ETFs mais ou menos? Eu não sou muito conhecedor de ETF, mas coisas que eu, assim, instintivamente evito. Aqueles ETFs contrários, onde você ganha com a queda do mercado, ETFs alavancados também, não são minha praia. BOVA11. BOVA11 eu acho que é bom ficar vendido, né? Em BOVA11 comprar uma carteira que vai performar acima e se financiar com ela. Eu também, eu gosto muito de ETF, cara, mas eu não gosto do BOVA11. E eu falo porque, assim, ele é pró-cíclico, né, Tchuli? Eu me lembro lá em 2008, quando o petróleo estava a $150, o minério de ferro $200 também, as empresas de commodities representavam 50% do índice. Ou seja, você comprava a BOVA11, ali você estava comprando um monte de empresa de commodity, na máxima. E daí na tomba. E daí tinha, se você somar Petrobras, Vale, as siderúrgicas, Gerdau, CSN, os Minas, a famigerada OGX, que chegou a ser quase 10% do índice, isso aí foi de 10% para zero, né? E você tomou uma pernada para baixo, muito puxada por essas empresas de commodities, que talvez você devesse ter comprado na mínima, né? Quando o preço do minério e do petróleo estava ali na casa dos $30. O certo seria ter se comprado na mínima. E na mínima tudo isso representava 15%. Então eu particularmente não gosto do Ibovespa. Não estou dizendo que ele é calculado errado. Eu acho que ele tem critérios que são claros, que são objetivos. Mas se você for seguir a risca, você vai estar sempre comprando empresa de commodities na alta e vendendo na baixa. O SP500, como tem muito pouca empresa de commodities, se você pegar nas 10 maiores empresas, não tem uma empresa de commodities, você não tem esse efeito. Então, eu particularmente, o BOVA11 é um índice que eu não pretendo comprar na minha vida. Eu entendo o que você fala,
Por isso que eu falo que talvez o ETF seja uma boa entrada para o iniciante, porque essas conclusões que você tirou, elas podem parecer simples para gente que já investe já, mas para o iniciante é uma coisa muito profunda para ele entender. Eu já li um livro do Kenneth Fisher, filho do Philip Fisher, que escreveu aquele livro Common Stocks and Uncommon Profits, e ele justamente fala sobre a ciclicidade que acontece no S&P 500 de algumas indústrias também. Na década de 90 foi a indústria de tecnologia, de processadores, né? Depois na década de 2000 foi a indústria financeira, e agora a gente está falando das FAANGs aí, das Facebook, Amazon, Alphabet da vida. Então, eu acho que tudo é cíclico no final das contas. O importante é a gente estar exposto em diferentes riscos no longo prazo. Teve uma performance abaixo do esperado entre 2008 e 2015, mas a performance também entre 2003 e 2008 foi muito acentuada. Então, eu acho que não tem essa história de commodity é sempre ruim, commodity é sempre bom. Existe a hora certa de comprar. Preço importa muito para commodity, na minha opinião. FANG, Google, Amazon, Apple é complicada, né? Ela parece ser barata, ela é uma empresa muito forte, mas quem viu o celular da cobrinha, quem jogou o celular da cobrinha na 7ª, 8ª série durante a aula de matemática, sabe que o comportamento do consumidor pode mudar rápido, né? Então é uma coisa que eu fico um pouco reticente, por isso que eu me exponho à Apple através da Berkshire. Dessas empresas aí, a Amazon para mim é a principal aposta para o longo prazo, junto com a Alphabet, porque o modelo dessas duas empresas é baseado nas cartas do Warren Buffett de fazer investimentos de valor, pensamentos de longo prazo. Quando a gente faz alguns ajustes contábeis gerencialmente aí na contabilidade dessas empresas, essas relações de preço-lucro aí que afugentam alguns investidores iniciantes se mostram aí apenas uma questão de você estudar melhor esses balanços, né? Quando a gente olha também o potencial de crescimento da Amazon nos Estados Unidos, a última estatística aí que eu vi, não sei se ainda está atualizada, ela representava somente 2% do varejo americano. Então existe muito ainda para evoluir e os dados que essas empresas vão coletando ao longo do tempo vão ser matéria-prima para outros negócios que a gente ainda nem sabe que vai existir. E Facebook? Facebook, eu como influenciador digital não compro Facebook porque o meu risco já está no Facebook desandar e a minha receita como influenciador digital se desvirtuar aí do que eu espero que aconteça. E é uma empresa também que eu estava até fazendo um story antes de entrar aqui nesse papo com vocês. Todas essas empresas, eu acho que elas são muito suscetíveis a ter uma regulação no futuro por parte do governo. A gente, quando olha para a história, viu que a Standard Oil ela foi desmembrada a partir do momento que ela ficou muito grande. Os seus acionistas ficaram muito poderosos, a AT&T também. Isso não necessariamente foi ruim para os acionistas. Quem comprou esses desmembramentos fez muito dinheiro, mas eu acho que cada vez mais a sociedade vai perturbar essas grandes empresas devido ao tamanho e poder que elas têm. Eu nem sei se é sociedade, viu? Porque tudo bem, Standard Oil ela cobrava um preço mais caro, mas eu não vejo uma revolta do consumidor contra o Google, a Amazon eu vejo mais dos reguladores que estão perdendo eleição porque não sabem operar esses veículos aí tão bem quanto você, por exemplo. Mas eu não vejo uma pressão popular contra Google, contra Facebook. Mas enfim, vamos lá para a próxima. Oi. Tá louco? Pirâmide financeira. Não, deixa eu voltar na Oi aqui que eu acho interessante. Ou talvez a Oi seja pirâmide. Ganhar dinheiro na bolsa não é uma coisa simples. Ganhar dinheiro na bolsa com empresa que não ganha dinheiro... Pô, você tá querendo equilibrar a bolinha de gude no nariz e fazer cambalhota ainda? Foca no simples, foca no arroz com feijão. É uma coisa que eu falo muito para meus alunos. Não tenta reinventar a roda. Talvez uma das coisas que o brasileiro mais se orgulha é da criatividade que ele tem. Mas nos investimentos, isso aí eu já escutei algumas vezes do Jorge Paulo Lemann, ser pragmático talvez seja o melhor conselho que eu possa te dar. Não tenta inventar a roda. Política pública também é um grandíssimo exemplo. O brasileiro gosta de inventar aquela tomada de 3 pinos, né? Exatamente. Eu tenho um aluno que trabalhou como advogado da Oi e eu não vou falar aqui os casos que ele me contou em particular, mas é coisa assim... Eu acho que bordel é mais justo com o cliente. E por falar em bordel, o que você acha de pirâmide financeira? Compra, vende ou mantém? Pô, vende. Puta, seria bom se desse pra shortear pirâmide, né, cara? Eu já ouvi gente falando que tava operando pirâmide. Não, eu vou comprar essa pirâmide aqui que tá no começo, eu saio dela daqui a pouco. Vou comprar logo e...
Mas eu fiquei interessado muito com o movimento que o Thiago criou no Brasil de combate às pirâmides. E eu tenho alguns amigos americanos e eu fui perguntar para eles como é que era essa história de pirâmide nos Estados Unidos, para entender se era uma coisa do ambiente que a gente está vivendo, do mercado de ações emergindo aí como uma maneira de criar poupança, ou se era uma coisa de uma sociedade capitalista mesmo. E por incrível que pareça, a resposta desse meu amigo nova-iorquino é que nos Estados Unidos também tem muita pirâmide financeira. O Ponzi começou em Nova York. Exatamente. Então a gente vê que essa história de pirâmide tem muito a ver com a natureza humana. Quando você começa a trabalhar estímulos de resposta fácil, ou seja, ficar rico fácil e com a ganância, você consegue dominar uma pessoa. E eu, antigamente, criticava as pessoas que caíam na pirâmide até o momento que eu caí num golpe da internet. Eu recebi um e-mail e eu tava querendo muito aquela check do Instagram, a bolinha azul, né? E assim, me mandaram um e-mail falando que era a bolinha azul e eu fui lá e cliquei e hackearam o meu Instagram. Naquele momento eu me coloquei no lugar do cara que cai na pirâmide. Quando você quer muito uma coisa, você tem uma visão seletiva, você quer enxergar aquilo que não existe. Então, o trabalho não é zombar dessas pessoas, é ajudar elas, mostrar que não existe lucro fácil, que a matemática ela é simples. Se você tiver essas rentabilidades durante um longo período, você seria capaz de pagar a dívida interna do Brasil. Então, isso não é possível que aconteça na prática. Então, não desmereça o trabalho duro e de longo prazo, porque é ele que vai te dar o melhor caminho aí pro sucesso financeiro. E muitas vezes é por ignorância, né? Tipo, os principais investidores, a gente cansa de falar aqui, eles são pragmáticos, como você estava falando, eles visam o longo prazo, mas às vezes as pessoas, por ignorância, por não conhecer esse tipo de estratégia, acabam caindo num conto aí de quem tá afim de dinheiro fácil. E Tchuli, se você recebesse aqui um cheque de $1 milhão, o que você faria com ele? Onde você investiria? Eu botaria em ativos ou em classes? Não, você ganhou aqui, ó, $1 milhão. Eu botaria 50% em IVVB11, botaria 25% em fundos imobiliários no Brasil, botaria os outros 25% em reserva de emergência em LFT aqui no Brasil também. Com isso, eu ia conseguir um custo muito barato, exposição a 3 mercados, que é o mercado americano de renda variável, o mercado brasileiro de fundos imobiliários, que também é renda variável, e o mercado de renda fixa do Brasil. Eu acredito que é muito complicado você identificar quando que o dólar está barato ou está caro, então essa diversificação ela poderia me ajudar também a fazer um rebalanceamento ao longo do tempo, de comprar uma classe que foi mais penalizada e vender uma classe que se beneficiou do ambiente atual. E com isso, eu já fiz alguns testes lá no computador. Você teria um trabalho de, a cada 2 anos, em média, reajustar essas posições. E isso poderia otimizar o meu retorno em torno de 50% a 70%. Aí. Então, é um trabalho muito baixo para um retorno muito alto, em comparação ao risco que você está assumindo, né? Mas por que não ações no Brasil agora? Você não gosta de ações, cara? Cara, gosto, mas é aquilo, né? Se eu tivesse que ir para ações mesmo, eu botaria 100% em ações. Porque uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo também é que aonde você tem segurança, você tem segurança. E aonde você tem que ganhar, você vai para ganhar mesmo. Uma das coisas que eu vejo no investidor iniciante que mais me chama atenção, eu deveria ter aprendido isso antes, é a história de achar que 5% de lucro é bom. Você tem que trabalhar para ter retornos como as próprias indicações que a Suno oferece aqui, né? Unipar foi um caso emblemático, porque mas não é todo dia que é assim. 1000% de rentabilidade na indicação que vocês tiveram. Isso realmente é o que muda a tua trajetória no mercado financeiro, e você só precisou apostar em uma ação para isso. Provavelmente o peso que essa ação tinha na carteira não tornava essa carteira uma coisa muito arriscada, muito dependente do sucesso dessa operação. Então, se você achar ações que têm um potencial de retorno para multiplicar por 5, 10 vezes, se exponha a esse tipo de ativo e vá para ganhar. Mas na sua opinião são 5, 10, 20 ou 50 dessas oportunidades ao longo da sua carreira? E pirâmide dá 5, 10 vezes, cara. E você falou que não gosta de pirâmide. Logo no começo da minha carreira como investidor de bolsa, que eu estava lendo Warren Buffett, eu me tornei sócio de um restaurante que foi o primeiro golpe que eu tomei, né?
Tua casca ela vai sendo criada a partir dos golpes que você vai tomando. Então eu já tomei muito golpe já. E aí a partir desse momento eu fiz uma promessa para mim. Eu nunca mais vou investir em qualquer coisa que não esteja dentro dos mercados públicos e líquidos, né? Porque aí se eu mudar aí de ideia, eu tenho a porta de saída que é a liquidez, que é uma grande vantagem para o investidor, mas também pode ser uma grande pegadinha, né? A liquidez, para quem não é paciente, pode ser uma porta de saída na hora errada. Então, a partir do momento que eu encontrei, que eu tomei esse golpe, aí eu falei, agora é só bolsa. E aí eu comecei a entender, e li um livro também do Christopher Meyer, chamado 100 Baggers, que ele explicava as 365 ações americanas que multiplicaram por 100 vezes o preço da ação. O número 1, com certeza, foi a Berkshire Hathaway, mas em média, essas ações demoravam 28 anos para performar 100 vezes o capital investido. E a partir desse momento que eu entendi que mesmo que eu comprasse uma ação e achasse que aquela ação não ia mais performar tão bem, eu não deveria vender. A solução ideal para isso era continuar gerando caixa fora do mercado para continuar investindo e encontrando novas oportunidades. Então, por exemplo, eu sou acionista há muito tempo da Alpargatas, então a Alpargatas acho que eu já devo estar em 10 vezes multiplicando capital. Eu considero que ela hoje em dia não está entre os ativos mais baratos. A última vez que eu fiz a conta, ela teria que crescer por volta de 12% aí por um longo período para justificar a rentabilidade dela. Mas aí eu começo a ler o relatório da empresa, começo a ver que o escritório da Índia está indo bem, que eles acertaram em tirar o escritório de Nova York e botar num clima mais tropical para Califórnia e Flórida, que os escritórios no Sudeste Asiático também estão indo bem. E aí eu olho assim, vou nos Estados Unidos, tem gente usando a Havaiana, vou na Riviera Francesa, tem os bilionários lá em Mônaco usando a Havaiana também. Então, esse tipo de empresa, quando você encontra, pelo preço certo, uma oportunidade societária que talvez seja a justificativa para um preço baixo, você tem que entrar naquela posição ali e ficar o máximo de tempo que você puder. Isso não quer dizer que você entraria nela hoje? Não, mas eu não vendo, entendeu? Isso é uma coisa que eu li o Warren Buffett falando, essa empresa aqui tá cara, mas eu nunca vou vender Coca. Ele falava muito isso. E hoje em dia eu entendo, porque quando você vai somando os custos de impostos e de transação que você vai tendo ao longo da tua carreira, sempre quando você vai se desfazer de uma ação e ela pode continuar até subindo, não vale a pena perder o tempo com isso e nem perder a tua atenção com isso. E de qualquer forma você tem ainda o dividendo, né? Exatamente. O dividendo no seu custo de entrada cada vez representa um valor maior, enfim. Exatamente. Eu acho que a Alpargatas ali, quando teve a mudança de controle, que saiu da Camargo Correia, foi para o grupo JF, depois para Itaúsa, aquele período todo ali foi muito convidativo a você comprar a empresa. E é um produto simples, né? Que não pesa no orçamento de ninguém, tem uma recorrência relativamente alta, eu posso ter 10 Havaianas ali. Não pesa no céu, aqui eu só uso Grendene, cara. Eu também tenho Grendene. Com várias oportunidades de produtos de ticket mais alto, inclusive. Se bem que a Grendene tem umas melissa lá de R$600. Tô vendo aqui, tio Uli, no seu Instagram uma foto com o Warren Buffett. Mas daí é muito caro, daí eu não compro, não uso. Quer contar um pouco a história desse encontro aqui com o Warren Buffett? Então, em 2006 eu terminei a faculdade e fui fazer um programa que na época chamava-se Work Experience. Não sei se aqui em São Paulo chegou a ser popular isso. Acho que chegou no Brasil inteiro. Chegou a ser no Brasil inteiro, né? Aí eu decidi ir com um amigo que já tinha ido no ano anterior. E aí fui trabalhar de ajudante de garçom e bouncer. O que é o bouncer? Bouncer é o cara que fica lá na porta da boate falando quem entra e quem não entra. Aí fiquei trabalhando lá uns 3, 4 meses, ganhando... Tio Uli também é um cidadão muito baixo, né? Também eu acho que o porte ajuda para o cargo. Queria ver quem ia insistir pra entrar nessa balada, quem nunca me viu aí, eu tenho 1,93 m, mais de 100 quilos. Então, eu só fazia frente só nessa época, né? E aí, durante essa viagem do Work Experience, teve um encontro dos... estudantes do IBMEC, que foi organizado pela filha do Marcel Telles ou do Beto Sicupira, não lembro muito bem agora de cabeça. E aí, juntamos 30 pessoas, fomos para lá, na época eu estava morando no Colorado, fui lá para Omaha e a gente passou o dia inteiro percorrendo empresas que ele era dono, a Nebraska Furniture Mart,
que na época era a maior loja de imóveis dos Estados Unidos. Depois a gente foi na Borsheims, que é a joalheria dele. E aí depois a gente foi almoçar com ele no Goratz, que é a steakhouse lá famoso, que ele come direto. Por sinal, o almoço horrível. Putz, cara. E aí a gente começou a conversar com ele, sentou na mesa. E ele muito solícito, ele é muito alto assim, pessoalmente. Me surpreendeu isso. E no final, depois ele fez uma palestra de aproximadamente 1 hora. Tinha alunos do BMAC, tinha alunos de Stanford, tinha alunos de outra universidade que eu não me lembro de cabeça. Mas a frase que mais me marcou nesse encontro foi quando ele falou que os mais inteligentes daquela sala seriam os primeiros a quebrar. Isso foi antes da crise de 2008, do subprime. E por que ele falou que os mais inteligentes seriam os primeiros a quebrar? Porque as pessoas que são muito inteligentes, elas confiam demais nos modelos. Falta um pouco daquela sagacidade da malandragem de rua. Foi o que me faltou também quando eu tomei aquele golpe no restaurante, né? Eu achava que as pessoas se comportavam no mundo real que nem nos livros, que todo mundo era ético, que todo mundo era certinho, mas na verdade o mundo não é assim. E a gente viu, devido a fraudes aí, esquemas Ponzi que o Madoff fez, que foi descoberto em 2008, que a gente estava num castelo de cartas. Mas essa frase me chamou muita atenção e eu sempre, a partir disso, baseei os meus investimentos em muito trabalho, muita pesquisa, saber por que o comprador estava comprando, mas saber também qual era a teoria que o mercado estava falando para vender aquele ativo. Porque normalmente o ativo, quando ele está desvalorizado, ele está sendo castigado pelo mercado. A maioria das vezes o mercado tem razão, né? São poucas as vezes que o mercado está lendo mal um ativo, né? Então, a partir disso, eu comecei a procurar muito os dois lados da história. Também baseado numa coisa que o Buffett falou, que se ele não fosse investidor, ele seria jornalista, justamente porque para fazer uma boa matéria jornalística, você tem que trazer os dois lados da história com muita isenção. E aí, quando você começa a olhar um ativo com dois lados da história, o do comprador e do vendedor, você começa a entender realmente o que está por trás daquele preço. O Gia eu conheci fazendo matéria jornalística. Eu sou jornalista e o Buffett vendeu. Setor, cara. E o Buffett vendeu agora, acho que faz menos de um mês, as propriedades jornalísticas que ele tinha. Ele era dono do segundo maior grupo dos Estados Unidos, eu acho. 140 milhões de dólares, né? 140 milhões de dólares. De jornal de papel, né? Jornal de papel. Já que a gente está falando de jornal aqui, deixa eu adicionar uma história interessante para quem está escutando. Para quem não sabe, gente, um dos maiores investimentos da história da Berkshire Hathaway foi o investimento que eles fizeram no Washington Post durante o caso Watergate. E uma coisa muito interessante, depois que o Buffett comprou essa posição que chegou a multiplicar por 400 vezes o patrimônio inicial, ele ficou 3 anos com o preço da cotação da ação abaixo do preço que ele comprou. Ou seja, esse foi um caso muito emblemático de quão importante é você ter paciência quando você realmente acredita no caso e acredita na transformação que as pessoas que estão atrás daquela empresa vão gerar naquele ativo. Todo mundo pode pensar como o Warren Buffett, pode se basear no Warren Buffett, mas o Warren Buffett só tem um. O que você acha que tem no Warren Buffett que ninguém tem? Tem uma legislação que a SUSEP não deixa, que é você ter o float da seguradora podendo ser investido em ações. Aqui no Brasil você não pode fazer a estratégia que ele faz lá, e lá tem essa questão legal. Muitos gestores abriram as suas resseguradoras, o próprio... Esqueci o nome. Do Greenlight. O David Einhorn, se não me engano, o Bill Ackman também, e se não me engano também o Dan Loeb da Third Point, se não me engano. Isso virou modinha, né? Você usar o float da resseguradora para fazer investimentos. Isso aí comprimiu os prêmios dos seguros, como o próprio Buffett já identificou em várias cartas dele. Você falou do David Einhorn, aqui o livro dele, Fooling Some People All of the Time. Eu gosto muito desse título, gosto muito desse livro. Para mim, um dos melhores livros que tem sobre finanças, cara. E uma das lições que eu tive desse livro, cara, short só dá dor de cabeça. O cara escreveu um livro, foi investigado por SEC, é uma dor de cabeça e ganhou pouquinho, né? Nem ganhou tanto assim. Tipo, ele ganhou muito mais com as ações da Apple, deve ter ganhado umas 5 vezes mais com as ações da Apple, sem a dor de cabeça de um short. Mas vale a pena ver esse livro, você vai aprender a como fazer research. Isso é deep research, literalmente. Na hora que você vai ler esse livro, você vai ver como bons investidores fazem pesquisa pesada de campo. Você estava falando, Tchuli, do tempo que você demora analisando o ativo para entender os dois lados. Quanto tempo, mais ou menos, você fica quando você vê aquela ação que você está pensando em comprar? Quanto tempo você estuda um ativo? Eu gosto de fazer pesquisa em campo, ou seja, eu tenho um quadro lá no meu Instagram que é o Bolsa na Rua,
E, coincidentemente, essas empresas que eu mais gosto, tipo Itaúsa, Alpargatas, Grandene, aqui no Brasil, né, todas são empresas acessíveis para o consumidor ir lá, para o investidor também ir lá entender como é que está o ponto de venda. Eu costumo conversar também com fornecedores. O fornecedor, ele tem uma boa visão do que é uma empresa. É a melhor visão. No meu tempo de jornalista, as melhores fontes são nos fornecedores. Eu prefiro o cliente, cara. Mas a visão de dentro da empresa, o fornecedor tem uma visão incrível. Porque ele sabe se está atrasando, ele sabe quem está brigando lá dentro, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe os podres, mas o consumidor sabe se vai comprar mais ou não no mês seguinte. Exatamente, perfeito. O meu interesse era de jornalista, né? Eu queria saber os podres. E aí, nessa história, uma coisa que eu aprendi também, o Warren Buffett, a vida dele é um curso, né, de como investir. Ele começou a comprar a Berkshire Hathaway em 1958, por R$7,50 mais ou menos, e ele só foi assumir o controle da empresa em 1965, ou seja, ele ficou 7 anos comprando ações dessa empresa. E às vezes o investidor iniciante, ele acha que ele tem que fazer uma compra e aquela compra vai transformar o capital dele numa fortuna, né? Então a gente tem que pensar no longo prazo, não só no longo prazo que a gente vai segurar o ativo, mas também como é que a gente vai montar aquela posição, né? Então, se o cara demorou 7 anos para montar uma posição, quem sou eu para em um dia determinar o quanto que eu vou comprar de uma empresa? Então, eu acredito muito em ir comprando aos poucos, entendendo o caso e entendendo como que ele vai evoluindo, né? Uma boa empresa, quando ela ganha atração, ela vai continuar por vários trimestres aí desenvolvendo o seu market share. Isso é uma coisa que eu olho, mas com um pouco de ceticismo, né? Eu gosto de uma empresa que ela ganha market share, mas mantendo rentabilidade. Eu não sou a favor de empresas que ganham market share abrindo mão de rentabilidade. Quem leu aí a história do Jack Welch, quando ele tomou conta da GE, uma das primeiras iniciativas para recompor o portfólio que ele achou era justamente só se manter em indústrias onde a GE tinha uma posição de número 1, número 2 ou número 3 com potencial de chegar ao número 2 e número 1. Então, para você ganhar escala operacional, você ganhar representatividade no teu setor, eu gosto de olhar isso aí ao torno de 1 ano, 2 anos. Então, respondendo objetivamente a pergunta aí. A GE que era um conglomerado violentíssimo, extremamente abrangente, né? Que tá muito decadente hoje em dia, né? Só pra falar. Recentemente você tuitou que entrar em renda variável agora com a Selic baixa é como chegar mais cedo em casa sem avisar a esposa. Que analogia é essa, cara? Me explica que até eu fiquei confuso. Pessoal, ele quer comprar ações agora que ações virou uma coisa popular. Você consegue conversar em qualquer festa sobre ações. Eu me lembro que em 2015, quando o Brasil ia virar Venezuela, eu falava com umas pessoas que eu tava comprando todo o meu dinheiro em ações. Essas pessoas só faltavam me bater, me chamar de ignorante, de burro, né? Maluco. Você tem que saber a hora que você vai entrar no local, né? Se entrar em casa sem avisar pra esposa, a probabilidade de você encontrar algo a mais na sua casa é perigoso. O risco você tá correndo. Né? Exatamente. Mas falando sério, eu acho que ainda tem alguns ativos baratos, mas vários ativos eu acho que já não fazem mais sentido nesse tipo de avaliação. Isso não significa que você pode comprar e não vai ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro ainda, mas a margem de segurança, talvez, voltando ao assunto aqui que a gente estava falando de short, talvez seja a melhor maneira de você controlar risco nos seus investimentos, sabendo que caso você erre, o fundo do poço está logo ali. Eu, por exemplo, quando comprei muita Grandene em 2016, eu via que a posição de caixa da empresa era gigante, que o produto continuava saindo e era uma questão mesmo de comportamento do consumidor. Um alto desemprego, pressão também de custos. Isso tudo se mostrou um problema de curto prazo no final do tempo, né? No seu caso, qual é a empresa, qual é o ativo hoje que pode ter uma surpresa embaixo da cama se você entrar na hora errada? Eu, pessoalmente, acho que isso aí é positivo, né? Surpresa é positiva ou negativa. Eu não sou muito bom de falar o ativo que tá caro, né? Eu não gosto muito nem de olhar para isso. Mas eu fico olhando umas empresas aí com uma relação de preço sobre lucro de 100 vezes. Mas preço não importa, cara. Não importa pro iniciante, na minha opinião. Pro profissional importa sim. Por que eu defendo que preço não importa pro iniciante? Porque às vezes o cara, ele só tem que comprar uma cesta de ETFs com regularidade e respeitar a diversificação na carteira. Então, não é o preço que importa para o iniciante, é a disciplina na diversificação que vai importar. Mas para o profissional que ele realmente está lutando pelo 1, 2% a mais ao ano, eu dou a resposta. Se você tiver 2% a mais de rentabilidade durante 40 anos, você simplesmente dobrou o teu capital depois de um tempo. E você não vai
ficar iniciante para sempre. Você vai ser iniciante nos 2, 3 primeiros anos e a partir do momento que você começar a estudar mais, entender mais sobre o mercado, você vai evoluir de uma estratégia passiva para uma estratégia ativa onde o preço importa. Então você acha que para o iniciante indexar um ETF é a melhor opção? Sim, porque, como eu falei no começo aqui do podcast, para mim, o maior risco do mercado de ações é você não estar nele. As pessoas que saem do mercado e o mercado sobe 30 e tantos % que nem subiu no ano passado, você, para recuperar essa rentabilidade ao longo da tua carreira como investidor de 40, 30 anos, você vai ter que assumir mais risco e isso deixa a tua estratégia mais frágil. ETF eu defenderia até não só para iniciante, mas para muita gente, cara. Tipo, eu quero investir na Turquia. Talvez eu não queira fazer esse deep dive lá na Turquia, talvez ir para lá seja até perigoso. Eu não quero fazer aquele deep dive se é para comprar sei lá, Alibaba ou comprar o banco da China. Vou comprar a China porque eu acho que daqui a pouco o coronavírus vai passar. O ETF não é só para o iniciante, na minha opinião. Ele é para o iniciante também, mas é para todo tipo de gente. Inclusive o Ray Dalio, um grande comprador, os fundos de pensão, fundo institucional, os caras são compradores de ETF. ETF eu acho que faz parte do futuro da indústria. Poucas instituições no Brasil querem atacar isso daí, porque é uma bomba atômica nos FIIs que os caras cobram, né? Mas isso aí é um papo pro futuro. Mas eu vou dar aqui uma notícia que vai surpreender vocês que estão escutando e sentados aqui. Sabia que tem gente que não se interessa por investimentos? Eu tenho um irmão que simplesmente ele fala, acha que é muito chato o assunto, e aí ele prefere se expor através de ETFs porque ele não quer ter o trabalho. A curtição da vida dele é curtir os filhos dele e tomar um vinho final de semana, e ele tá muito tranquilo com isso. Pô, que vida monótona, cara. Mesmo nos Estados Unidos, quando a gente fala que, sei lá, 50%, 60% da população investe, a grande maioria é por meio de ETF. Muito pouca gente quer, de fato, ir fazer uma pesquisa e escolher qual ativo escolher. E no Brasil também, se a gente olhar o que os fundos têm aqui de pessoas físicas investindo, também é muito mais gente do que pessoas investindo diretamente na bolsa. Deixa eu falar aqui uma coisa que tá caro. Vamos falar mal de alguém aí. Por incrível que pareça, apesar de já estar em recuperação judicial, eu acho que a Saraiva ainda tá cara. Porque assim, esses dias eu entrei lá na loja, eles estavam vendendo DVD pro aluguel do shopping. Cara, eu vi isso também. Eu fui numa loja, tinha uma área lá que era, sei lá, 20% da loja pra CD, cara. Tipo assim, quem é que tá e a lâmpada tava queimada naquela área. Eu até falei, né? Pô, ainda bem que tá queimada essa lâmpada, porque pelo menos economiza energia. Não vai vender anyway. Pelo menos ali tá consumindo menos energia. Então assim, eu fico querendo entender como é que uma empresa como a Saraiva, com uma história como a Saraiva, não se liga pra essa história de que o mix de produtos dela simplesmente não tá atualizado. Não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? A chance é zero de sobreviver mesmo. Precisa passar por uma chacoalhada aí. Ainda mais com a Amazon entrando no Brasil, porque, pô, o cara tá muito mais na vanguarda, né? Não, e vai ser um setor que outras varejistas vão olhar também de forma muito mais moderna, né? Mas livro, pô, a experiência de você pedir um livro na Amazon e tá no mesmo dia ou 24 horas na sua casa num preço muito mais acessível. Ou a experiência da própria Amazon imprimir o seu livro se você quiser. Ainda no Brasil ainda não tem isso, mas vai ter, assim, a gente vê aqui na Suno, 80% dos nossos livros, vou fazer merchan ali, ó, dos guias Suno. Esses livros aqui, cara, 80% da venda deles é Amazon. Deixa eu aproveitar aqui que esse livro aqui, eu tenho ele autografado por você, é um dos livros aí que vão durar para os próximos 20, 30 anos, porque ele é um conteúdo perene e de uma linguagem muito simples. Parabéns aí por toda a equipe da Suno mesmo. Parabéns ao Gia Tossetto que escreveu. Eu dei as ideias, ele foi botando no papel. O Gia Tossetto que não é eu, né? Não sou eu. É o Jean que é nosso escritor de livros. O seu Jean, não sei nem falar o sobrenome. Como é que é o seu sobrenome? Kodjikovski. Assim terminamos o podcast ou querem dar suas considerações finais? Tchuli, muito obrigado pela sua presença, a gente é amigo aí de longa data. O Tchuli começou como cliente da Suno, cara. Eu conheci ele num evento nosso, né? Conta mais essa história aí, então. Cara, no evento não tem muita história. O evento, talvez o Tchuli possa falar mais do que eu. O Tchuli, como que ele conheceu a Suno e como... Cara, eu conheci o Thiago, na verdade, no Vale Invest em Brasil, né? E aí eu vi um cara que ele ficava 10 minutos vendo a apresentação do cara, aí saía pra ir no banheiro, não sei, e voltava. Ele ficava nesse dia inteiro. Eu falei, caraca, esse cara entra e sai da sala toda hora, né? Aí depois, quando eu comecei a ver lá as cartas do Barça, que foi o início aí que eu lembro da Suno, né? Eu falei, caraca, aí, que conteúdo maneiro. E aí, no dia que eu comecei a fazer conteúdo online,
eu queria fazer um evento presencial porque estava sendo um fracasso. Eu falei, cara, eu preciso tirar a foto de um lado de um cara peso pesado aqui, faz o negócio de uma maneira que eu admiro para realmente dar uma alavancada. Aí eu fiz um evento presencial e o Thiagão aceitou participar, palestrar lá, e com o nome dele eu consegui convencer outras pessoas que eu considero também muito competente, o Daniel Nigri, o Carlos Herrera, o Richard Rittenban também, que o Thiago conseguiu trazer pro evento. E aí a gente começou a ter um relacionamento mais perto e eu comecei a acompanhar, aprender muito com o conteúdo da Suno, não só de finanças, mas como é que vocês se comunicavam com o público. E a admiração por essa empresa aqui é nota 10 mesmo, porque eu me identifico muito com a missão que vocês têm pro consumidor de vocês, né? Que é justamente ensinar a investir de uma maneira descomplicada, uma linguagem simples e tornar o mercado financeiro acessível para as pessoas, né? Tem muita gente que ainda acha que é coisa de rico, tem muita gente que ainda alardeia aí essa coisa que é um desserviço, na minha opinião. O mercado financeiro, ele é para todos, sim. Você pode começar muito barato, de uma maneira muito simples, através dos ETFs, mais uma vez. É para quem quer ficar rico. Talvez o cara já seja rico, vai ficar ainda mais, ou o cara vai construir ao longo do tempo. Só você pegar a trajetória aí de vários investidores que você citou ao longo dessa nossa conversa, veja como todos começaram. A maior parte deles começou com 0 ações, né? Começou o próprio Buffett, o Barsi, esses caras começaram com 0 ações e hoje tem ali um patrimônio gigantesco, né? Então, se eles conseguiram, você também pode. Óbvio, não é fácil, não é para, talvez não é nem para todo mundo em termos psicológicos, né? Porque tem cara que perde 1% no dia, já fica histérico, né? É coisa mais normal do mundo, a bolsa caiu 1%, caiu acho que 1% ontem. Então, é uma questão de tempo para o cara que tem disciplina dele enriquecer. Só que precisa de uma disciplina de estar ao longo do tempo, estar poupando todo mês. Então, é acessível para todo mundo, é para quem quer ficar rico, não necessariamente somente para o rico. Muito obrigado, Tchuli. A admiração aqui por você é muito grande. E a Suno é sua casa aí. Quando você estiver em São Paulo, seja bem-vindo. Deixa eu deixar minha consideração final aqui, mensagem para todo mundo que está escutando. Como o Thiago falou ali, Warren Buffett, Luiz Barsi, esses caras, eles ficaram ricos também investindo, mas eles aportaram muito, né? Eu acho que o grande segredo para você ficar rico, construir um patrimônio, é ter uma estratégia conservadora de investimentos que vai te entregar um retorno médio para cima, com um pouco aí de performance, mas você não deixar de focar no aporte. Eu já li uma vez que o Barsi aportou $5 mil durante décadas na carteira de ações enquanto ele era auditor de algumas empresas. O próprio Warren Buffett, ele recolhia milhões de dólares em FIIs de quando ele era gestor da Buffett Partnership. E aí, com isso, ele conseguiu acelerar o processo de crescimento do patrimônio dele. Eu, pessoalmente, tenho já um portfólio de imóveis que eu ponho os aluguéis mais de uma década já no mercado de ações. Agora, com essa receita que eu faço no mercado digital também, eu só intensifico os aportes na renda variável, nas ações. Então, o caminho para ficar rico no longo prazo passa por aportar mais também. Eu falo isso porque eu tenho um personal que ele começou a investir vendo o conteúdo da Suno até, que eu recomendei para ele. E eu falei para ele, cara, tu cobra R$100 por hora. Se você ficar 3 horas por dia estudando em ações e não deixar de dar aula, são R$300 por dia que você está deixando de aportar. Então, nessa fase da tua carreira como investidor, o importante é que você tenha uma carteira de bons ativos, mas que você ainda foque em dar aula, que é o que traz dinheiro para dentro da tua casa e que te ajuda no aporte. E daí, aportando mais, daqui a pouco ele já está pagando as contas, daqui a pouco pode até viver desses aportes, e daí só vai ter os clientes que quer, cara. Sabe que eu tenho muito cliente, principalmente médico, que o sonho do cara é isso. É o cara ter uma renda, eles ganham muito bem, os médicos em geral, né? Daí consegue poupar, compra ativos geradores de renda para escolher os clientes, cara. Porque, por exemplo, o cara não quer fazer algumas cirurgias, vem às vezes umas pessoas meio loucas e querem, eu quero ter o nariz da Gisele Bündchen. Putz, isso aí vai trazer um risco para sua saúde homérica. Às vezes a pessoa quer correr esse risco e o cara, por dinheiro, toma esse cliente. O sonho de muita gente é poder dizer não para cliente, cara. Meu personal Bruno Costa, ele falou que só quer trabalhar de manhã. Ele ama o trabalho dele, adora, mas ele quer só trabalhar de manhã. Então, tem essa história de escolher o cliente, escolher o período que você trabalha. O que a gente tá falando no final das contas, gente, é de liberdade financeira, liberdade de escolha. No final do dia, é você ser livre para escolher o que você faz no seu tempo, né? Isso é a coisa mais valiosa, na minha opinião. Mas é isso, seu personal com o tempo vai conseguir esse objetivo dele. Ele tá investindo? Quero convencer o meu personal. Tá, cara. Pô, o cara já tá com um patrimônio maneiro, cara. Eu fico feliz pra caramba por ele. Que é um cara, tipo assim, Bruno é um menino que ele ficou órfão aos 3 anos
estudou em colégio público, faculdade pública, e hoje em dia tem um patrimônio que é de tirar o chapéu mesmo, tudo construído à base do trabalho e disciplina, cara. E vai longe, com certeza. Exatamente. E o legal é que o patrimônio fica também para a próxima também, né? Não é só para ele, vai para os filhos, para os netos, enfim. Então o cara muda não só a vida dele, como da geração dali para baixo. Daí se a geração dali para baixo administrar bem, né? Com certeza o sucesso vai ser permanente. Tchuli, deixa aí o recado para quem quer te seguir aí nas redes sociais, como é que faz? Galera, se você quiser me seguir aí no Instagram, é o @Tiohuli, T-I-O-H-U-L-I, e no YouTube, Ulisses Dias, meu nome é real mesmo lá. Vamos fazer jabá todo mundo, então. Quem quiser me seguir pode procurar Notícias com o Jean no Instagram. Thiago é Thiago G. Thiago G. Reis. Tô em tudo ali. Você bota Thiago Reis sem H, que provavelmente eu vou aparecer lá entre os primeiros. Tem um outro Thiago Reis que joga no Vasco também, cara, mas não é esse. Não é esse. O Thiago não faz tantos gols assim. Cara, eu jogo bem, só que eu jogo de volante, daí eu não fazia tanto gol mesmo. Não sobrava tanta bola na área. Desejamos sucesso também a você que está ouvindo esse podcast. Eu lembro sempre que você pode curtir, seguir a gente, que aí o Spotify, o Apple, o SoundCloud, o Deezer que seja, percebem que este é um grande podcast e que nós estamos mudando a sua vida. Então faça a sua parte e não se esqueça que na próxima edição a gente vai trazer mais um convidado excepcional, não é mesmo, Jean? É isso mesmo, na próxima edição a gente tem um convidado muito bom para falar novamente com vocês aqui. Eu sou o Lucas Goldstein, tem o Jean Kojikovski e o Thiago. Eu sou o Lucas Goldstein e até a próxima edição deste podcast. Um abraço e até lá!